Dungeons & Dragons é um jogo de RPG de tabuleiro criado nos anos 70 e que foi alvo de inúmeras teorias da conspiração que associavam esse jogo a depressão, suicídio e satanismo. Um pânico moral não muito diferente do que acontece com histórias em quadrinhos em que dois homens se beijam na capa. Como se não bastasse essas polêmicas, até o desenho animado inspirado nesse RPG também acabou gerando um monte de fanfic sombria que possivelmente foi o primeiro contato de toda uma geração com fake news. E com teorias macabras também. Pelo menos pra mim foi. Se você não ligou o nome à pessoa ou o jogo ao desenho, eu tô falando, claro, de Caverna do Dragão. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão foi uma adaptação bem livre do jogo Dungeons & Dragons e já era um grande sucesso nos Estados Unidos quando a animação estreou em 1985. Na história, 6 jovens passam acidentalmente por um portal e ficam presos num mundo fantástico. Para conseguir sobreviver nesse lugar hostil, cada um deles recebe um artefato ligado a classes de personagens de RPG. Ou seja, cada personagem de Caverna do Dragão representa um arquétipo e tem uma função bem definida naquele time. Hank é o Ranger, o líder, Eric o Cavaleiro, Diana é a acrobata, Sheila a ladina, Presto é um mago, Bob é um bárbaro e esse cachorro esquisito é um estorvo. O grande objetivo desse grupo de jovens era voltar pra casa. E o grupo era guiado por uma drag queen calva chamada Mestre dos Magos. Mas toda vez que eles estavam muito perto de escapar daquele mundo, eles perdiam o ônibus, chegavam atrasados no portal, ou precisavam salvar uma cabra de algum problema. Tinha sempre algo mais nobre pra fazer antes de entrar no portal que levaria eles pra casa. Bob, nós temos que ir. Temos que continuar procurando o caminho de casa. Eu não vou embora sem a Uni! Isso sem falar que eles estavam o tempo todo sendo perseguidos por uma drag queen gótica chamada Vingadora. E como esse desenho, assim como vários outros desenhos dos anos 80, nunca tiveram um episódio final, ou seja, essa história nunca teve uma resolução, isso inspirou todo tipo de teoria da conspiração. A mais famosa delas você deve conhecer. É a que dizia que todas essas crianças estavam mortas no inferno ou no purgatório e que Mestre dos Magos e o Vingador, na verdade, eram a mesma pessoa, ou seja, o diabo, se divertindo às custas de um grupo de crianças mortas. Nada disso é verdade, claro, mas relatos sobre esse final alternativo circularam bastante no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000. Todo mundo tinha um primo, que tinha um amigo, que tinha uma irmã, que assistiu sim, gente. Passou na televisão. É verdade, eu juro. Mas o que essa história tem a ver com o vídeo de hoje? Nada. Ou melhor, tudo. O tema do vídeo de hoje não é o desenho Caverna do Dragão, mas sim uma outra adaptação desse RPG demoníaco dos anos 70. Dungeons & Dragons Honra entre os Rebeldes não tem nada a ver com o capeta, mas como diria o poeta, o diabo mora nos detalhes. Olá, meu nome é Thiago e neste canal a gente fala sobre cultura pop, gays e satanismo. E hoje eu vim aqui porque eu recentemente assisti o filme Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes, um filme de 2023 baseado no jogo de RPG dos anos 70. E você sabe o que o pessoal costuma falar de RPG, né? Coisa do capeta. Teorias da conspiração à parte, esse filme é um dos lançamentos desse mês do Telecine, que colaborou aqui com a produção desse conteúdo. Palmas pro Telecine, que você pode assinar através do Globoplay ou do Prime Video Channels. Aliás, pelo Prime você consegue 7 dias de degustação para aproveitar os lançamentos mais legais do cinema e, quem sabe, desbravar novos mundos. Assistindo, por exemplo, Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes, se eu conseguir te convencer a assistir esse filme. O link tá aqui na descrição do vídeo, vai lá e aproveita. Agora de volta pro capeta. Dirigido pela dupla John Francis Daley e Jonathan Goldstein, Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes aposta num elenco diverso que, num primeiro momento, respeita as premissas de todo filme de ensemble. O que é um filme de ensemble? Sabe aqueles filmes que a gente assiste uma equipe sendo montada, onde cada personagem tem uma função específica numa missão? Tipo, por exemplo, os Mercenários ou RuPaul's Drag Race. Esse tipo de dinâmica tá muito próximo dos princípios do RPG de mesa. Costumeiramente, um time de uma partida de RPG de mesa é formado por diferentes arquétipos. Aqui nesse filme, a gente vai ter o Chris Pine como o bardo Edgin, Hugh Grant é um ladino, o Ford Fitzwilliam, Daisy Head é a feiticeira Sofina, Michelle Rodrigues é a Bárbara Holga, Sofia Lillis é a druida Dorik, Regé-Jean Page é o paladino Shank e o Justice Smith é Simon, o mago. Eu vou contar um pouquinho sobre esse filme, mas tomando o devido cuidado de não contar nenhuma informação sensível sobre a história. Ou pelo menos nada que estrague a experiência, a não ser que você seja muito ortodoxo com spoiler. Nesse caso, fica aqui meu aviso de spoiler. Aviso de spoiler. A gente começa esse filme sendo apresentado ao Edgin, um ex-bardo que abandonou a sua profissão depois que a sua esposa foi assassinada, mas anos depois é convocado para uma última missão. Then you shouldn't go. We have everything that we need. Not yet, but this is the last one. Trust me.
Missão essa que é bem simples a princípio. Depois de resgatar uma relíquia antiga pra pessoa errada, Edgar e Holga são traídos e precisam fugir de uma prisão pra recuperar esse artefato. Pra isso, eles montam uma equipe capaz de derrubar um Lorde corrupto, salvar o mundo de um mal terrível e, mais importante, recuperar a confiança da filha de Edgar, a Kira, que tá putaça com o pai por ele ter saído de casa pra uma missão de roubo e deixado ela sozinha. Why do you look mad at me? Because you're acting like it wasn't your fault. A grande motivação desse protagonista é usar essa relíquia mágica pra ressuscitar essa esposa morta e poder voltar a viver essa tão sonhada vida de pai de uma família nuclear. Um sonho simples e fácil de conseguir. Então me dá uma passagem, querido. Mas a jornada de Edgar envolve também o confronto dele com uma realidade difícil de aceitar. A de que ele, na verdade, é um péssimo pai de família. Aliás, ninguém nesse time é exatamente a versão perfeita do arquétipo que eles representam. Todos esses personagens são péssimos em suas funções. E eu acho que é isso que deixa o filme interessante. Em universos de fantasia medieval inspirados em jogos de RPG como Dungeons and Dragons, é comum que a gente seja apresentado a uma ideia de raça que determina características físicas, biológicas e até morais de uma pessoa, assim como as funções que aquele indivíduo pode ou deve exercer na sociedade. Elfos são inerentemente isso, anões são inerentemente aquilo, dragões são inerentemente uma terceira coisa e por aí vai. Eu já falei em outros vídeos sobre como esse tipo de world building é uma espécie de eco do conceito de raça no mundo real e sobre as problemáticas de reduzir um grupo de pessoas a um papel fixo que elas deveriam exercer na sociedade. Para uma discussão mais longa sobre isso, tem um vídeo que eu fiz sobre O Senhor dos Anéis, se você quiser assistir. Eu vou colocar ele aqui, ó. Pra esse vídeo aqui, o que importa é entender que esse tipo de dinâmica funciona muito bem em jogos de RPG, onde existem fichas de personagens que precisam ser preenchidas com números e dados bem determinados. Mas a gente sabe que a vida real não é assim, certo? Certo? Sabendo disso, pra mim é interessante que um filme baseado num jogo de RPG esteja tão investido em desconstruir a ideia de determinismo biológico. Não sei se foi essa a intenção dos roteiristas, mas pra mim foi essa a temática que reverberou mais forte enquanto eu tava assistindo. Para o bem ou para o mal, todo mundo que tá ali tá meio que desobedecendo alguma norma ou expectativa social sobre si mesmo. O que, num primeiro momento, parece ser só uma piadinha sobre como todos eles são muito incompetentes. What is it exactly that you bring to this? Me? I'm a planner. You know, I make plans. You've already made the plan, so what value do you have now? If the plan fails, the existing plan, I make a new plan. So you make plans that fail. E a ideia de um grupo de pessoas atrapalhadas se unindo em torno de uma missão que parece maior do que todos eles não é exatamente nova, eu sei, mas aqui ela é conduzida em torno dessa quebra de expectativa social. O próprio título original do filme, Honor Among Thieves, ou seja, honra entre ladrões, sugere algo nesse sentido. Um grupo de criminosos e fora da lei que tem um código moral. We never harmed anyone, and we only robbed from those who would feel it the least. E aí a gente vai ter esse protagonista, um bardo arpista que, em tese, deveria ser um herói exemplar, mas que, na verdade, é bastante corruptível. Ao lado dele, a gente tem uma Bárbara, uma mulher supostamente bruta, violenta, praticamente qualquer personagem interpretado pela Michelle Rodrigues, que, na verdade, sofre por ter levado um pé na bunda e que desenvolve um amor quase maternal por uma criança que nem é sua filha biológica. Seja pra algum alívio cômico ou pra se aprofundar na personalidade de algum dos membros do time, todo mundo nesse filme desobedece à premissa de classe de personagem que representa. O que não significa dizer que esse filme é infiel aos RPGs. Segundo um Dungeon Master chamado Daniel Henniger escreveu no site Jovem Nerd, o que esse filme representa, na verdade, não são os arquétipos de um RPG, mas sim diferentes tipos de jogadores de RPG. Ele fala assim, ó, podemos ver isso em Shank, interpretado por Regé Jean-Page, por exemplo, que poderia ser o jogador nerd focado em ser o melhor da mesa. Enquanto Edgar, personagem de Chris Pine, é o jogador divertido que quer fazer todo mundo rir e não se preocupa tanto com as regras. Sem falar em Holga, a Bárbara, conhecida por sua força, mas que tem instantes de genialidade fora do comum, reproduzindo momentos em que o jogador decide sair do personagem pra resolver uma situação. É uma maneira de enxergar a história. Não me interesso muito por ela. Não é bem por esse caminho que eu vou nesse vídeo, não. Até porque eu não entendo nada de RPG. Vamos continuar. Um dos principais fios narrativos de Dungeons and Dragons é a jornada de Edgar pra tentar reconstruir sua família,
que foi maculada pela morte da sua esposa. Tudo que ele quer é trazer essa mulher de volta. I wanted to bring your mother back. É esse desejo que motiva quase todas as decisões dele no filme. Isso pode sugerir pra gente que a narrativa tá idealizando a família nuclear como esse grande objetivo que precisa ser atingido por todas as pessoas para que elas sejam felizes. Mas o próprio fato de que essa mãe de família tá morta demonstra pra gente que esse objetivo, na verdade, é meio esquisito. Até porque necromancia, até onde eu sei, não é exatamente um valor da família tradicional. Ou eu tô errado? O que essa história mostra, na verdade, é a força dos laços extra-familiares. Logo no começo do filme, quando o Edgin tá contando o motivo dele e da Holga terem sido presos, ele descreve a relação deles dois como praticamente irmãos. We quickly became like brother and sister, with a relationship built on trust and mutual respect. Eles são a família um do outro, mesmo sem um parentesco real, no sentido de que eles não são parentes de sangue. O único laço familiar forte, no sentido biológico, é entre Edgin e Kira, que são parentes de verdade, no sentido de serem parentes de sangue. Mas mesmo esse parentesco real não garante uma conexão afetiva genuína. Essa conexão afetiva genuína precisa ser conquistada no decorrer da história. Ou seja, laços sanguíneos não são garantia de conexão afetiva. Muito pelo contrário, as grandes conexões afetivas da história não necessariamente são entre pessoas que são parentes. You have to trust me. You told me to trust you when you left me. Kira, no, wait. No decorrer de Dungeons and Dragons, a gente assiste como uma equipe se torna uma família. E isso é um tipo de história que nós, LGBTs, conhecemos muito bem. Eu tô falando da ideia de found family, ou família encontrada, ou família postiça, ou família de escolha. São histórias centradas em laços de afeto entre pessoas que não são biologicamente conectadas, nem romanticamente conectadas. Ou pelo menos se elas são conectadas romanticamente, esse romance não tá ali em grande destaque. São histórias de gente que você encontra na vida e escolhe que elas vão fazer parte dela. Geralmente um grupo de pessoas. São laços de amizade, de companheirismo, mas que são fortes o bastante para que haja um envolvimento familiar. Em Dungeons and Dragons, isso é representado principalmente por Edgin e Holga, que desenvolvem um afeto mútuo como se eles fossem irmãos. We quickly became like brother and sister. E esse afeto é estendido com ainda mais intensidade a Kira, a criança. Mesmo sem vínculo de sangue, Holga e Kira se ligam de uma forma que parece que elas são mãe e filha, ou tia e sobrinha. Na cultura pop, de uma forma geral, a gente tem várias histórias sobre personagens que são excluídos ou deslocados da sociedade e que se unem, a princípio, para sobreviver, explorando o melhor das suas habilidades e aptidões. À medida que as aventuras da história evoluem, essa união prática se torna afeto e essa equipe, esse time, se torna uma família. Nos quadrinhos dos X-Men, por exemplo, a gente acompanha um grupo de pessoas que são rejeitadas e temidas pela sociedade se encontrarem, se protegerem, enfim, formarem uma rede de apoio. Vários desses personagens são, inclusive, rejeitados pela própria família biológica e precisam formar laços afetivos e comunitários fora do ambiente familiar. E é por isso que, como eu sempre digo, todos os X-Men são gays. Mas nem tudo é sobre gays. Claro que é, mas vamos fingir que não? Bem rapidinho. Algumas séries de TV americanas também exploram essa ideia, principalmente aquelas que se passam em ambientes de trabalho, como Brooklyn Nine-Nine e The Office. Why did you get it so big? Hey, that's what she said. Mas no contexto de séries sobre trabalho, especificamente, esse tipo de história tá muito mais interessado em vender a ideia de trabalho como identidade do que em vínculos comunitários. Eu já falei sobre isso aqui anteriormente, tem vídeo sobre isso aqui no canal, ó. E assim, eu acho que as duas propostas até coexistem às vezes. Eu acho que o melhor exemplo disso nos últimos anos é a recente Abbott Elementary, mais ou menos. Mas no contexto desse vídeo, os exemplos que mais se aproximam são histórias sobre grupos de amigos, como Friends e New Girl, e claro, X-Men, pois todos os X-Men são gays. Já no cinema, a gente tem o exemplo mais LGBT da história da sétima arte, Velozes e Furiosos. I don't have friends. I got family. Brincadeira, dá pra ver no Telecine, inclusive. Eu trouxe esses exemplos meio dissonantes pra mostrar que histórias sobre famílias postiças podem passar por diferentes temáticas, podem ter apelos diferentes pra todo tipo de audiência, de todos os gêneros e orientações sexuais. Mas elas ecoam de uma forma muito especial com a população LGBTQIA+. Viu como não é difícil falar essa sigla? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. A primeira vez que o termo Chosen Family, ou família de escolha, foi usado num contexto acadêmico foi em 1991,
num livro chamado Famílias que Escolhemos, Lésbicas, Gays e Parentesco. Ele foi escrito por uma socióloga dos Estados Unidos chamada Kath Weston. Segundo a pesquisa dela, no contexto da crise da AIDS em São Francisco, no final dos anos 80, muitas pessoas eram abandonadas pelas suas famílias e precisaram se juntar em grupos de suporte comunitário. Pacientes gays e lésbicas eram cuidados principalmente por amigos próximos, e essa relação elevou o relacionamento de amizade e parceria a algo mais, uma interação familiar. O fato de o termo família de escolha ter surgido em conjunto com o ato de prestar cuidados no limiar da vida e da morte sutura teoricamente a prática de, entre aspas, escolher família, a noção de cuidado. Quer dizer, comunidades LGBTQIAP+, são obrigadas a se juntar com um objetivo específico. Nesse caso, o cuidado mútuo por causa de uma doença. E aí esses laços são transformados em afeto familiar, ainda mais num contexto de rejeição por parte da família biológica. No Brasil, quase 15% dos casos de violência contra a população LGBTQIAP+, acontece dentro de casa. Os dados são da pesquisa Discriminação e Violência contra a População LGBTQIAP+, que analisou somente as violências que chegaram a ser judicializadas. Eu não tô nem falando das pessoas que são expulsas de casa ou que sofrem violências invisíveis. Quando a gente fala de formação de família escolhida, a gente tá falando do fortalecimento de comunidades. O trabalho da Kath Weston, lá nos anos 90, ainda tocava num assunto bem espinhoso. Ela tentou entender o que é que família significava para as pessoas que estavam ali na pesquisa e concluiu que família era um conceito bem mais elástico e que não significava necessariamente uma instituição, mas um conceito que contestava as relações de poder. Na nossa sociedade ainda prevalece a ideia de família formada por sangue e lei. Alguma estrutura de poder, alguma instituição tem que legitimar que você é família. Tem que ter um documento que prova que você é família. Se não existe um documento, essa conexão afetiva, comunitária, não existe. Você só é parente de uma pessoa porque um papel comprova que você e ela têm laços. E aí, se alguém decide que aquele papel que comprova a relação entre duas pessoas não vale mais, o que acontece? As relações queer que não se baseiam na biologia nem na procriação e muitas vezes operam fora do domínio legal atravessam essas categorias, complicando a afirmação de que os laços familiares são considerados entre polos de sangue e de lei. Como tal, o parentesco queer obriga um envolvimento crítico com a organização e autoridade tradicionalmente atribuídas à família em toda a paisagem social. Seja nos RPGs ou em filmes de equipe, cada personagem tá ali para desempenhar sua habilidade principal. Pode até ser que em alguma origem dessa família escolhida exista a necessidade básica de troca de funções. A questão é que a nossa existência em sociedade tá além disso. Nós não existimos em sociedade em torno de um papel ou uma função específica que desempenhamos nela. A gente existe em torno de um pacto coletivo de apoio mútuo. É assim que as sociedades se formaram. É assim que o ser humano evoluiu. Quando a gente passou a cuidar das pessoas que ficavam doentes, incapazes por algum motivo ou que estavam em idade avançada. A existência em comunidade é o que garantiu a sobrevivência da espécie humana durante todos esses séculos e milênios. Hoje, infelizmente, existe essa tendência de hipervalorizar o individualismo. A ideia de que eu me basto, eu resolvo, eu empreendo. E com isso eu não tô dizendo que antigamente era melhor. Eu tô tentando examinar quais os valores que a gente quer escolher pra gente enquanto sociedade. E muita gente por aí tenta vender a ideia de que individualismo, que egoísmo é parte da natureza humana, quando nem existe consenso sobre natureza humana, muito menos se individualismo e egoísmo são parte dela. E quando não é puramente individualismo, é essa ideia de família nuclear como o único agrupamento humano possível, ou pelo menos o agrupamento humano ideal, mais produtivo. E extrapolando um pouquinho, uma outra ideia um pouco mais sinistra de que cada membro dessa família tem um papel fixo e irrevogável. O homem trabalha, a mulher cuida da casa e das crianças, sexo só serve para reprodução. Qualquer coisa que foge a essas regras arbitrárias é visto como desvio, como defeito, ou até mesmo coisa do demônio. Talvez eu esteja viajando demais num vídeo sobre um filme baseado num jogo de RPG, mas é pra isso que eu tô aqui, né? Pra incentivar a desobediência de gênero e tudo que não presta. Até o próximo vídeo e fiquem com o capeta.
Misericórdia.